Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Sem Enrolação. É o seguinte, galera, será que a surra acabou? Será que finalmente vamos parar de apanhar do mercado de fundos imobiliários? É soco de um lado, soco do outro, ninguém aguenta mais apanhar. Muita gente já abandonou o barco, eu não abandonei. E sim, tenho mais um vídeo de fundos imobiliários, todos os meses eu faço aqui, porque na minha opinião, eu vou deixar minha opinião pro final. Mas o que eu quero falar no vídeo de hoje? O que está acontecendo? Por que tem muita gente triste? Por que tem muita gente animada? E quais os fundos que alguns especialistas estão recomendando? Então talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz esse ano. Antes de eu começar, você já sabe, se inscreva no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. No final eu vou dar a minha opinião, mas agora eu queria a sua opinião. E aí, bichão, você ainda acredita nos fundos imobiliários ou você já desistiu, já jogou a toalha, já saiu dessa luta? Me diga aí nos comentários. Sem enrolação, então, bora falar primeiro do cenário econômico, o que está acontecendo. Bom, quem não está em Nárnia sabe que as coisas estão complicadas. A inflação do ano passado foi alta, desse ano também deve ser elevada, estourando o teto, e a Selic subiu. O problema está nessa Selic, que segundo o último boletim Focus, pode chegar ou até ultrapassar os 15%, é muita coisa. Então você já sabe que Selic em alta significa fundos imobiliários em queda. A gente deve continuar apanhando um pouco. Mas o cenário futuro exatamente, o que pode acontecer? Bom, segundo especialistas, os fundos ainda podem sofrer com juro elevado, o sentimento é muito ruim, não existe um grau de confiança nesse mercado, então a turma está pessimista, tem gente que está até muito pessimista. O grau de confiança que eu estou mostrando para vocês aí, ó, a evolução veio caindo no Brasil e até nos próprios fundos imobiliários. Tanto que o IFIX no ano passado teve uma queda de quase 9%, depois de um 2023 belíssimo, com uma alta de 15,5%. O resumo, se eu tivesse que fazer, seria esse daqui. Juros elevados, Selic em alta, que você já sabe que significa fundos em queda, uma menor liquidez devido à migração de muito capital para renda fixa, os fundos caíram, muita gente está abandonando o mercado imobiliário com uma confiança menor, por causa do juros, da inadimplência e tudo mais, só que isso nos gera bons ativos com desconto. Então, especialistas estão recomendando o setor, mas principalmente alguns fundos específicos que têm cotas descontadas. Por exemplo, tanto o MXRF11 quanto o KNCR11 tiveram boas negociações em dezembro. E outros fundos aqui de uma lista dessa matéria, que eu vou até deixar nos comentários, também tiveram boas negociações. O que eu vou fazer? Vou falar sobre um fundo de cada setor desse daqui. Depois, se vocês quiserem, vocês olham a matéria e podem dar uma olhada. Então, resumão do segmento. Pica, Selic para cima, fundos para baixo, eles despencaram, mas a grande questão é, será que nós já não estamos próximos de um platô, onde agora vale a pena investir? Pode ser que ainda caia um pouquinho, mas o grosso já entrou literalmente, agora pode ser que caia um pouquinho, mas não vai cair tanto assim, 10, 15, 20%, a ponto de repente, o negócio virar um desastre total. Isso tudo são as minhas opiniões, opiniões de analistas. Não tem nenhuma recomendação aqui, mas é momento de você pensar, será que aqueles fundos já caíram 8, 9, 10% e estão pagando um bom dividendo? Será que eles ainda vão cair 10%? Tem uma cagada muito grande do governo. Aí outros investimentos também cairiam. Ah, mas o investimento no exterior... Calma, bicha, não vamos comparar exterior com aqui. Eu tô falando daqui. Então eu vou mostrar alguns fundos, e enquanto eu vou falando desses fundos, até vou falar se eu tenho interesse em comprar ou não esses fundos que os especialistas estão recomendando, mas eu vou falando também da minha opinião dos setores. Começando por papel, que é sempre o tipo de fundo mais arriscado, porque a gente sabe que apesar deles se beneficiarem muitas vezes da inflação e da Selic, são fundos perigosos. Eu gosto muito do KNCR11, tenho na carteira desde o início da carteira do canal. Ele é do segmento de papel, né, de recebíveis imobiliários. É um fundo gigante com mais de 7 bilhões de patrimônio, mais de 350 mil cotistas. Está na carteira do canal desde o início. O que pega para mim aqui é que ele é um fundo que não caiu muito. Ele está com preço sobre valor patrimonial de 1,01, ou seja, está no seu preço justo. E nos últimos 12 meses pagou mais de 11% de dividendos sem imposto. Então é um fundo muito grande, da Quineia, é indexado ao CDI, vocês estão vendo aqui, ó, 95,8% do fundo indexado ao CDI. O que significa isso? Como é que vai ficar
o CDI em 2025? Alto. Como deve ficar o CDI em 2026? Ainda um pouco alto. Então, opa, nós temos provavelmente 2 anos de ganhos aí elevados do KNCR11. No meu caso, que já tem há 2, 3 anos, eu já venho ganhando bons rendimentos desse fundo aqui. Não é uma recomendação, mas eu gosto bastante dele. Ele vem pagando bem. Pode ter problema? Todos os fundos podem ter problema. Por isso que eu gosto de carteiras com mais de 10 fundos, para não ficar com nenhuma preocupação se um fundo der um problema, eu ficar totalmente preocupado. Então, ele tem indexador como CDI e boas taxas médias dos títulos. No último mês pagou 0,97 e no último ano 11,48. Lembrando que é sem impostos. Ele tá na carteira do canal. Eu fui dar uma olhada aqui, ó. Ele tá com um bom rendimento e nos últimos 12 meses me pagou um bom rendimento acumulado, ó. Ele já me pagou 18 mil em dividendos e eu tenho mais ou menos uns 50 mil nele. Então, pô, um baita pagamento. Ao longo desse período, eu tô reinvestindo dinheiro. Cara, é muito importante que quem pensa em investir em fundos imobiliários, reinvista o dinheiro, que aí você vai multiplicando o seu dinheiro. Principalmente se você conseguir pegar as cotas baratas. Então, o primeiro fundo aqui, eu gosto, é um fundo de papel, tem na carteira e eu só não aumentei porque ele já estaria nos 50 mil, que é o limite que eu queria para cada ativo da carteira. Provavelmente eu vou quebrar essa regra, porque eu vou aumentar um pouquinho a carteira e eu acho que tem tanta coisa barata que eu vou ter que aumentar um pouquinho alguns fundos imobiliários e ações, mas aí depois a gente fala no vídeo específico da carteira. Depois nós temos o segmento de shopping, que eu gosto muito, é um segmento que ficou pressionado, até por causa do varejo, de todos os problemas que a gente viu. Acredito que seja uma oportunidade, lembrando que não é uma recomendação. Vários shoppings caíram os seus FIIs, eu gosto porque a gente consegue enxergar ali. O último Natal foi um bom Natal, com uma alta de 5,5, mas o varejo está sofrendo demais, mesmo sendo o melhor faturamento em 5 anos, a gente sabe que as coisas estão difíceis. Então, é um segmento que eu gosto, que os fundos caíram muito, mas o fato de você olhar o shopping, até quando começou mesmo a pandemia, vocês lembram? Um desespero louco, os fundos sobreviveram e depois eles dispararam. Então, shopping, na realidade, todos os fundos de tijolo, eu gosto porque, cara, você vê o aluguel sendo pago, se aquele inquilino tá com problema, você troca o inquilino, se o fundo for bom. Papel, eu já acho muito mais complicado. Todo mundo, eu ia falar a maioria, mas todo mundo que eu converso, que perdeu dinheiro em FII, foi em papel, se meteu em fundos que pagavam muito, era papel e aí o bicho pegou. Porque os de tijolo são raríssimas as exceções que o fundo caiu muito e depois não se recuperou porque deu um jeito ou outro num imóvel, tá? Vamos falar aqui do XPML, que estava naquela matéria. É um fundo de shopping desse segmento que eu tô falando, mais de 500 mil de cotistas, tem uma certa alavancagem e tá abaixo do seu preço justo, ó, 0,84. Então é um fundo que tem quase 80% imóveis, ainda tem uma grana aqui em caixa, mas tem que entender essa alavancagem. No relatório do fundo você pode ver como estão as vendas, como foram as vendas, né, 2024 perto de 2023. É um fundo com 73% dos shoppings no Sudeste, principalmente São Paulo, que é onde a gente tem as melhores regiões, mas tem outras regiões também aqui, ó. Você pode olhar que tem Nordeste, Norte, Sul, e você pode ver também os administradores, quais são as regiões e quais são os administradores. Nos últimos 12 meses pagou 11,19 de yield e no último mês 0,94. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Há um ano e meio atrás, se eu dissesse que dava para investir num fundo de shopping pagando quase 1% ao mês, vocês iam falar, caramba, qual e tal. Aí agora tem oportunidade, a gente não quer porque tá com medo. A hora que essa Selic virar, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, vocês vão ver fundo de shopping pagando meio, 0,45, 0,60, a gente vai pensar, puta, poderia ter comprado lá atrás. Então, não é questão de recomendar, não é questão de que é o melhor momento, mas o investidor de longo prazo está sempre procurando o quê? Bons ativos para o longo prazo. E me parece que em fundos imobiliários nós temos boas oportunidades ainda. Assim que a situação melhorar um pouco, o negócio vai melhorar. Só que a situação pode piorar um pouquinho ainda. Tem mais 2 anos desse governo, no total são mais 6 anos do Lula, vamos ver no que vai dar. Depois nós temos fundos da área de logística, que eu gosto também, tô tomando fumo em um fundo, vou falar no vídeo da carteira. Então os fundos de logística tem tudo para bombar, caíram muito, o preço médio do setor caiu bastante,
bastante, aí o dividendo subiu. Os galpões são muito utilizados pelo e-commerce, que é um segmento que vem crescendo no Brasil e no mundo, e eu vou falar do BTLG11, que é um fundo que está na matéria. Ele é de logística, tem mais de 350 mil cotistas, possui 35 imóveis e está bem abaixo do seu preço justo, né? 0,90, tem espaço para crescer. O fato de serem 35 imóveis, que eu destaquei aqui, ajuda nessa diversificação dentro do fundo, de você não depender de apenas um imóvel. Então vocês estão vendo aqui, ó, vários imóveis têm receitas de locação que não são concentradas. Tipo, deu problema num lugar, você tá ferrado, que é o que tá acontecendo comigo na carteira do canal com um fundo que eu tenho de logística. Qual o problema de você ter um fundo lá que tem 5 galpões? Porra, deu problema em 1, em 2, caralho, metade do fundo já vai pro caramba. Quando você tem aqui vários ativos, 30, 35, 40, fundos de shopping com 20 shoppings, cara, deu problema numa unidade, você tá tranquilo. Então volta na mesma tela, produção. Vocês estão vendo aqui, ó, a receita de locação e valor patrimonial são vários ativos diferentes, tá? Como indexador, 97% IPCA, e o principal segmento é o logístico desse fundo aqui, que é logístico, tem aí 13% de e-commerce, tem varejo também. Vocês podem olhar quem são os inquilinos lá no relatório do fundo. Um ponto que eu destaquei aqui importante é que os ativos são localizados entre 30 e 60 quilômetros de regiões importantes, principalmente São Paulo. Estão vendo aqui o raio, né, de 30 quilômetros, bastante coisa, e 60 quilômetros alguns imóveis. A gente chama isso de last mile, eu já falei aqui 1000 vezes. Então, pô, um ativo logístico próximo de São Paulo tem um valor muito maior do que o ativo logístico a 1000 quilômetros do negócio. Então tá ali próximo das regiões. Por quê? Porque você compra no Mercado Livre e quer receber na porra do mesmo dia. Eu pago até mais caro. Eu pago mais caro. Você disser lá, eu quero comprar um livro ou alguma coisa, 9, 10, 15 reais a mais, dependendo do valor, para me entregar no mesmo dia, eu compro para me entregar no mesmo dia. Então, a região do galpão é uma coisa muito importante, cada vez mais, porque o ser humano é impaciente, vai continuar impaciente. Então, o ativo logístico precisa estar perto das regiões onde ele vai entregar os bens, tá? O BTG anunciou um lucro 29% maior, mas é sempre bom entender antes de investir. Pagou 0,83 no último mês, e 9,83 nos últimos 12 meses. Depois nós temos um fundo multi-estratégia. Já falei no passado dele aqui no canal, é o Tegar 11, mais de 150 mil cotistas, está bem abaixo do seu preço justo e pagou 17% de yield. Sempre que você olhar um yield muito grande, você tem que tentar entender. Pode ser uma receita a mais, pode ser a venda de um ativo, pode ser que o fundo caiu demais, depois pagou alguma coisa. Nunca ache que é uma oportunidade que só você viu. Caramba, o fundo tá barato, tá pagando muito, poxa, que legal, eu vi uma oportunidade sozinho. Não, você não viu. É muito mais fácil ser uma armadilha do que uma oportunidade. Eu não tô dizendo que isso é uma armadilha, eu tô só falando enquanto eu mostro os ativos aqui para vocês. Tá bem abaixo do seu preço justo, então. São vários ativos, mais de 200 ativos em 20 estados e 111 municípios. São diversos tipos de ativos diferentes, tá? Então você tem que estudar, entender. Tem loteamento, incorporação, tem uma série de tipos diferentes de ativos. Vem pagando sim os dividendos, mas vocês estão vendo aqui, ó, 1,26 no último mês e 17% nos últimos 12 meses. É muito importante que você entenda. O próximo fundo é do varejo. Gosto desse segmento, mas está apanhando muito. É o HGRU11, Pátria Renda Urbana. Possui diversos ativos, está abaixo do seu preço justo e tem uma vacância que não é tão elevada assim, que não preocupa tanto a gente assim. Recomendo que vocês baixem o relatório gerencial antes de investir. Já falei aqui 1000 vezes. A gente pode olhar na distribuição geográfica, que a maior parte dos ativos estão em São Paulo, e são vários ativos diferentes, com uma concentração no maior ativo de 22,9%. Tem varejo, tem educacional, tem varejo alimentício, são diversos tipos de locatários como Carrefour, a Rede Açaí, Pernambucanas, a Ânima, Educação. Então vocês estão vendo aqui que 52% dos inquilinos são do setor de alimentação, que é um bom setor e consegue até repor a inflação. Depois educacional, aí é complicado, 29% educacional, ninguém quer saber de porra nenhuma no Brasil de estudar, mas tudo bem, é importante. E depois vestuário. Lembrando o caso das Americanas, que era uma empresa de varejo e foi pro saco. No último mês pagou 1,63 e nos últimos 12
12 meses, 10%, mas é muito importante que vocês estudem. Ah, mas os especialistas não botaram na matéria? Botaram. Aí você vai investir, vai perder o dinheiro, você vai falar com quem? Com o especialista? Comigo? Com o cara do banco, da corretora? Não terceiriza o erro não, meu filho. Quando você vai investir, você tem que dar uma estudada. Então, falei de vários segmentos aqui, caso você queira montar uma carteira. Então, vamos olhar aqui, ó. No último ano, nós vemos tanto alguns FIIs que subiram, quanto outros que caíram. Dessa lista daqui que os analistas recomendaram. Mas, na média, todos eles estão no seu preço justo ou bem abaixo do seu preço justo. Quanto custaria montar uma carteira com esses fundos? Charlão, não sei investir nada. Entra na minha comunidade. Eu vou deixar o QR Code aqui em algum lugar. Eu te ensino a investir em cripto. Eu te ensino a investir em fundos imobiliários. Eu te ensino a investir no exterior. Quer aprender a investir? Entre na minha comunidade. É, cara, uma baita oportunidade. Você paga e tem acesso por um ano. Então, quer aprender a investir? Entra lá. Se você quisesse montar uma carteira com esses FIIs, custaria praticamente 500 pratas. Então, com 500 pratas, você conseguiria comprar 5 fundos de segmentos diferentes e já receberia dividendos todos os meses. Tem alguns fundos daqui que eu não gosto, não são meu estilo, você pode até gostar, e tem fundos que eu gosto. O que eu, Charles, estou de olho? Em fundos de shopping e de logística. Então, provavelmente, no próximo vídeo da carteira do meu canal, eu incluirei ou novos FIIs desses dois segmentos, ou farei aportes nos FIIs que eu já tenho. Se vocês querem acompanhar, aí você já sabe. Me siga aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga nos comentários a sua opinião. Para você, deu já fundos imobiliários? Você cansou? Já desistiu? Ou você segue investindo? Minha opinião, eu sigo investindo e talvez faça aportes até maiores. Mas essa é a minha opinião. Eu quero a sua opinião. Me diga nos comentários aí se gostou. Curte o vídeo, curte o canal. Te ensino e até a próxima.